Graça e paz, meus queridos e queridas irmãs em Cristo Jesus, como é que vocês estão? Todos bem? Vamos compartilhar da Escola Bíblica Dominical. Deixa eu abrir também algo aqui que eu preciso, para a gente poder aprender junto. Aqui, isso, muito bom. Enquanto isso, vocês vão se preparando aí e dando também um tempo, para que os irmãos possam aprender. Só lembrando que nós estamos falando sobre oração. É um tema muito bom, muito pertinente, aonde todos nós temos dúvidas e só tem um jeito de aprender e tirar dúvidas, é perguntando. Tá certo? Não tem como não ser. Então nós paramos nos tipos de orações, não é isso, Germano? Tipos de orações, vamos para intercessão. Intercessão. Isso. Então nós falamos sobre, semana passada, pedir, não é isso? Dá-se-vos-á. Não, eu acho que não, viu? É mais. Foi assim mesmo. Foi pelo menos eu peguei no final do vídeo, né? Confissão, agradecimento. Vamos lá, gente, ajuda aí. Quem lembra qual foi? Louvor. Louvai ao Senhor, louvai no seu santuário. Mas vamos lá, vamos voltar para a intercessão e vamos começar de intercessão, Tipos de oração. Petição, intercessão. Enquanto isso, vocês já vão formulando aí suas perguntas. Deixa eu só abrir mais um pouco aqui, que senão eu fico muito cego. Não consigo enxergar. Opa, foi demais. Peraí, vou fazer assim que é melhor. Pronto. Vamos orar para a gente agradecer a Deus por esse momento que estamos aqui reunidos. Senhor Deus, Pai Santo e amado, em nome de Jesus, queremos te agradecer, ó Pai, te louvar, bendizemos o teu nome, Senhor. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, Deus, para aprendermos sobre coisas concernentes ao teu reino. Que o teu Espírito Santo ilumine a mente e o coração dos teus servos, das tuas servas, e que se houver dúvida, Senhor, me dê sabedoria para ensiná-los, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pois bem, vamos falar sobre intercessão. Precisamos entender que as nossas orações também é intercessória, tá certo? E o que é uma oração intercessória? É quando você intercede por alguém. Lá no livro de Tiago tem um texto que é o capítulo 5, versículo 16, que muitas vezes são, pouco compreendido ou pouco entendido, mas nós precisamos... Desculpe a confusão, você se importa se a gente começar de novo? Olha, tem uma moça aqui na internet perguntando se eu me importo se a gente começar de novo. Eu me importo. Bom, nós precisamos entender esse versículo para entendermos intercessão. Tiago 5:16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sereis... Perdão, vamos começar de novo. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orareis uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seu efeito. Olha que coisa maravilhosa, Esse texto falando sobre oração, sobre confessar as culpas, os pecados. Pois bem,
Mas como isso funcionaria? Como seria então esse confessar? Muitas pessoas entendem errado e dizem assim que não, mas nós vamos confessar os nossos pecados para a igreja, vamos confessar as nossas culpas. Sim, nós temos que confessar as nossas culpas e o texto diz: orais uns pelos outros. Nós precisamos orar. Intercessão, você precisa entender que é o ato de você interceder pela outra pessoa, é você estar intercedendo. Jesus intercedeu por nós na cruz do Calvário. Muitas pessoas dizem que não pode existir intercessores na igreja, mas o texto mostra o contrário. Quando você olha Lucas 22:32, Jesus intercede por Pedro. Quando você olha João 17, 20 e 21, Jesus orou pelos seus discípulos, Jesus intercedeu, né? E orem uns pelos outros, intercedendo através da oração. O texto lá de Tiago 5,16 diz: confessai as vossas culpas, né, uns aos outros e orais uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seu efeito. Então veja, então eu vou pegar o Maurício. Irmão Maurício está hoje aqui com a esposa e o filho. Alguém ou eu digo algo contra o irmão Maurício, né? E então eu ofendi o irmão Maurício. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Eu não vou chegar para a igreja e pedir perdão para a igreja, porque a única pessoa agredida pelo que eu disse foi o Maurício. Então o texto diz que eu devo ir ao Maurício pedir perdão pelo que eu disse, porque o texto diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orareis uns pelos outros. Então como eu vou chegar para o Germano confessar algo que eu não o ofendi? Percebe? Não é para a igreja. Eu tenho que procurar os que foram ofendidos, pedir perdão, e aquele que me perdoou intercede por mim e eu intercedo por ele. É o que o texto está falando. Nós precisamos fazer orações intercessórias, não só uns pelos outros da igreja, mas por todos. Amém? Há perguntas? Não, né? Vamos continuar andando? Vamos lá. Confissão. Lá em 1 João 1,9 diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se confessarmos os nossos pecados, Ele é justo, tá certo? Para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Veja, confissão, quando você vai confessar, você está tendo um ato ou uma atitude de declarar a sua culpa. Então, quando você vai diante de um juiz e você chega lá e você diz: eu quero confessar, isso é, eu estou assumindo a minha culpa, eu estou confessando a minha culpa, tá certo? Então nós precisamos fazer orações de confissões diante do juiz justo, que é Deus. Então eu preciso orar confessando a Deus as minhas culpas, e só Ele tem o poder de nos absolver, de nos perdoar e de nos purificar de todos os nossos pecados, olhando para o texto. Todas as vezes que você for orar, confesse a Deus os seus pecados, e Ele te purificar através do perdão de toda a injustiça cometida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu acordo de manhã e eu vou orar para agradecer a Deus pelo alimento na hora do café, e eu digo para Deus: Deus, me perdoe de todos os pecados que eu já cometi ou que irei cometer. Então eu estou confessando a Deus que eu sou pecador, que irei pecar, mas que Ele me perdoe, tenha de misericórdia. Então quando você for orar, na sua oração, faça a oração de confissão a Deus, né?
né? E Deus irá justificar. Você irá perdoar os seus pecados e os meus. E se alguém tiver perguntas, pode ir fazendo, tá? Tem um Provérbios, pastor, enviado pela irmã Mônica, minha esposa. Provérbio 28:13. Os que encobrem as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Olha aí, esse versículo lá de Provérbio 28:13, não é isso? Isso. É muito bom porque ele diz, olha, quem confessa alcança misericórdia, alcança o perdão de Deus, mas quem encobre está cavando um buraco para si mesmo. Então, Deus, perdoe-me pelos meus pecados. Precisamos pedir perdão. Não tem como, irmãos, chegar aos céus com o coração duro sem pedir perdão, né? Isso não existe. Tá bom? Vamos continuar. Oração. Agradecimento. Agora é o agradecimento, falar sobre agradecimento. Deixa eu te falar uma coisa, nós precisamos fazer orações de agradecimento. Agradecer a Deus. Lá em João 11:41 diz: tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Então veja, precisamos orar a Deus agradecendo. Jesus, ali como homem, né, pede para que tirem a pedra aonde Lázaro estava sepultado. Eles tiram a pedra e Jesus agradece a Deus. Precisamos agradecer a Deus todos os dias. Todos os momentos de nossa vida, nós precisamos agradecer a Deus. Qual é a primeira oração que nós devemos fazer? A oração de agradecimento. Deus, te dou graças, te louvo e te exalto por esse dia maravilhoso. Deus quer que você seja uma pessoa grata. Mas, meus irmãos, não somente a Deus. Nós, na verdade, somos pessoas muito ingratas uns para com os outros. E eu vou dizer uma coisa para você: muitas vezes a ingratidão está dentro da nossa casa. Muitas vezes a mulher é ingrata para com o marido, muitas vezes o marido é ingrato para com a mulher, o filho, a filha é ingrata para com o pai a mãe para com o filho. Muitas vezes nós somos ingratos até na rua. Deixa eu dizer uma coisa a você: você só é alguém na vida porque alguém te ajudou. Aprenda a ser grato. Eu hoje estava falando na minha casa sobre gratidão e eu estava falando, eu sou grato a Deus por todas as pessoas que me ajudam, e eu quero estar com essas pessoas. Com aquelas pessoas que são sanguessuga, eu quero a distância, porque provérbio vai falar, né? Há duas irmãs, a saber, o nome de uma Dadá. Então seja grato a Deus. Precisamos orar agradecendo a Deus, agradecer a Deus pela nossa salvação, pois é através do agradecimento demonstramos a nossa certeza inabalável de que através da nossa oração o Senhor pode operar milagres e prodígios. Deixa eu te falar uma coisa, não adianta vir somente na igreja se você não é uma pessoa grata a Deus. Deus olha para o teu coração, sabe? Precisamos ser grato a Deus. Ore sempre e seja agradecido a Deus por tudo o que Ele tem feito e por tudo aquilo que Ele ainda irá fazer a teu favor. Agradeça também pelo que Ele não te concedeu. É difícil, né? Muitas vezes você está orando e você nunca recebe. Então agradeça a Deus por aquilo que você não recebeu, pois o Senhor não te deu porque Ele está te dando um livramento. Aprenda na oração se submeter à vontade de Deus.
Ser grato a Deus é fazer como os homens da Bíblia. Oh Deus, sou grato a Ti, Senhor, porque o Senhor ouve as minhas orações. Eu vou ler novamente para você entender o que Jesus leu, aliás, o que Jesus disse quando Jesus orou lá que Lázaro foi sepultado, quando foi para Lázaro ressuscitar. Jesus deu uma ordem: tire a pedra, tirem a pedra. Não é Jesus que move a pedra do mal agradecido, é o mal agradecido que tem que mover. Então Jesus manda tirar a pedra. Se tira a pedra, tá certo? E Jesus olha, levantando os olhos para cima, e disse: Pai, graças te dou por me houveres ouvido. Então, olha o texto de João 11:41. Graças te dou por ter me ouvido. Seja grato a Deus. A ingratidão é a causa de muitos males na nossa vida, sabe? Mas também não queira que as pessoas sejam gratas a você, porque também tem um outro lado, Germano. Tem o ego. E quando você faz algo esperando que a pessoa te seja grata, isso é ego. Então é você seja agradecido, não o outro a você. Porque se eu for fazer algo aqui para o Germano esperando que ele me agradeça, isso é ego. Então cuidado, é andar numa linha muito tênue, muito fina. Tem os dois lados da moeda. É você agradecer. Opa, como é que é? O que a direita faz, a esquerda não faz. Isso, o que a mão direita fizer, a esquerda não veja, né? Não conte, não saia falando. Ser agradecido a Deus é algo extraordinário, gente. É fantástico. E sermos agradecidos também uns pelos outros. Oração de louvor. Essa eu gosto. Essa eu gosto. Lá o Salmo 150, versículo 1, diz o seguinte. Obrigado, Cris. Lá, obrigado, Germano. O Salmo 150, versículo 1, o ato de agradecer o alimento, já estamos consagrando esse alimento ao Senhor. Verdade, Mônica? É isso mesmo. Porque o pastor diz, pelo menos ore de manhã, ore na hora do almoço, ore à noite agradecendo. Porque é um ato de agradecimento a Deus. Mas quando você não agradece a Deus, sabe o que Deus está olhando dos céus e vendo? Poxa, ela acha ou ele acha que ele consegue as coisas sem mim. E você pode olhar que tem muita gente rica por aí que não serve a Deus. Mas há caminhos que ao homem parece perfeito, mas no final dele é caminho de morte, é inferno. E aí? O dinheiro que você conquistou sem Deus vai te levar para algum lugar? Vai, para o inferno. Somente. Você não compra entrada no céu, é de graça. Então, oração de louvor. O Salmo 150, versículo 1 e 2 diz o seguinte: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Isso é algo fantástico, gente. Fazer uma oração de louvor a Deus é algo extraordinário. Sabe, nós precisamos louvar a Deus. Faça orações de louvor a Deus em todos os lugares e pelos seus grandes e poderosos atos. Agradecimento, louvor a Deus. Eu estava falando de louvor essa semana, aliás ontem, e eu estava falando assim: eu sou o cara que mais gosto de louvar. Pena que eu atropelo todo mundo, mas eu amo louvar. É, só isso. E quando eu estou pregando, que Deus coloca um louvor no meu coração, eu louvo. E quando eu esqueço do refrão, eu invento um outro, mas vou lá, não paro não. Estou louvando a Deus, sabe? Louvado seja o Senhor pelo seu grande poder. Louvado seja o Senhor por nós estarmos aqui. Louvado seja o Senhor pelo ato dele na cruz do Calvário e nos dar
o conhecimento e a honra de poder falarmos em seu nome, porque eu sou o homem mais pecador da terra, não mereço, mas pela misericórdia de Deus, Ele me dá essa honra de falar em nome dEle e interceder pelas outras pessoas. É oração, irmãos. A oração não é só você ajoelhar, obrigado Deus por esse dia maravilhoso, amém. Não, e essas orações é feita também pelo Espírito através de você, né? Oração de intercessão, oração de louvor. Então a oração de adoração, ela é muito boa também, e nós vamos falar dela. Deixa eu mudar aqui, de louvor, adoração. É o João 4, 23 e 24. João 4, 23 e 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas as pessoas muitas vezes dizem: mas eu ainda não sei adorar, Deus não falou no meu coração, a oração de adoração irmãos, olha, a hora vem e já chegou, o texto diz, né? Mas a hora vem e agora é, então não é amanhã, não é depois, é ser verdadeiro adorador. Eu não sei, vê o Salmo 103, o que é que ele diz? 103. Faça a oração de adoração a Deus. A sua oração deve ser dirigida a Deus em adoração, pois somente Ele é digno. Salmo 103. Bendizer, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Continua mais um. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. E Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa da benignidade e de misericórdia, quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como água. Está vendo? A adoração. Bendiga, ó minha alma. Gente, louvar, exaltar a Deus é algo que você manda daqui da terra para cima. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor pelos seus grandes feitos. Bendiga, ó minha alma, e não se esqueças de nenhum só deles. Mas nós, na nossa ingratidão, nos esquecemos e deixamos de agradecer a Deus. Sabe, irmãos, eu não entendo uma igreja, eu não entendo, aliás, um cristão que é cristão convertido, que levantou a mão, confessou a Jesus, que desceu às águas, foi batizado como testemunho de morte e ressurreição, e não vem para a igreja para oração, e não vem para a escola bíblica dominical. E eu não entendo um cristão que não vem porque está limpando a casa, está lavando roupa, ou recebeu visita na hora de se dedicar a Deus. Esse irmão ou essa irmã não entende que o domingo é do Senhor, entende que é dela. Não, mas eu preciso descansar com minha família. Aí vai para o parque do Ibirapuera, o marido vai jogar bola e a mulher fica deitada. Não, mas eu preciso estar com minha família. Vai para um cinema assistir um cinema. Chega lá, se senta todo mundo numa bancada, tudo escuro, todo mundo mudo, olhando para a tela. E você está junto? Não. Eu preciso ficar com a minha família. Fica em casa assistindo televisão. E você está junto? Não. Isso aí está no mesmo ambiente, nunca junto. Pastor, uma pergunta da Débora Ferreira.
Não sei se está dentro do tema, mas gostaria de saber. Quando uma pessoa que não é cristã vive sendo escrava do pecado, fazendo a vontade do maligno, falamos para essa pessoa que ela está fazendo a vontade do maligno e não a vontade de Deus, que ele está indo contra o mandamento de Deus. E a pessoa acaba ficando chateada por nossa resposta em confirmar que sim, que ela está servindo ao maligno. Nesse caso, fiz mal em responder a própria pergunta dessa pessoa? Quando a pessoa serve ao inimigo, a Satanás, aliás, quando a pessoa não, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então todo aquele que não é convertido está morto, está dormindo no maligno. Isso é ponto facultativo, a Bíblia não vai mudar por causa de ninguém, né? Então veja, o que você precisa fazer? Você fez certo, você alertou essa pessoa, mas agora você precisa fazer a oração de súplica, e nós vamos falar sobre isso. Então vou te responder, irmã Débora Ferreira, falando sobre a oração de súplica. Filipenses 4:6 diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração súplica com ação de graças. Então veja, você falou, agora vá lá e suplique a Deus para que Deus salve esta pessoa, para que Deus liberte. E uma coisa, a oração de súplica, ela é levada a Deus pela oração de súplica e com ações de graças, crendo que já recebeu. Graças é agradecendo porque você está suplicando, é o que o texto está nos mostrando. Orações, a nossa ansiedade, não fique ansiosa, mas suplique, tá certo? A Deus. Provérbios 11, 2, 3. Vindo a soberba virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. 3. A sinceridade dos sinceros os encaminhará, mas a perversidade dos ideais os destruirá. Isso. A humildade é que o texto coloca algo para que você pense, e aí ele vai dizer que a humildade, não confunda humildade com pessoas, né? Não, humildade vem de dentro, porque ela vem da essência de Cristo Jesus. Então, quando a Bíblia diz os humildes herdarão o reino dos céus, não é porque é humilde e pobre, mas é aquelas pessoas que o ser dela é humilde. E ser humilde não é ser uma pessoa que diga está errado, parou. Isso não é ser, né? Não é ser humilde, não é poder não dizer isso. Não, eu sou humilde, eu não posso dizer, dar um grito, menino, desliga essa televisão. Isso não tem nada a ver com humildade. Humildade é reconhecer que eu sou pecador. Humildade é eu reconhecer que eu pequei contra a minha esposa. Isso é humildade, não é que eu pequei, tá? Mas a gente é pecador, peca todo dia. Irmã Débora, está respondido sua pergunta? Não fique ansiosa, em tudo seja conhecida a Deus as suas petições, tá certo? E depois você faz a oração de súplica, com ações de graças, crendo que a pessoa será salva. A irmã Simone quer fazer uma pergunta. Quando a gente ora pela conversão de alguém, né? Tipo, da irmã dela, a gente ora pela conversão da pessoa, e essa questão da ansiedade, de querer ver a pessoa, que é bom e a gente quer, isso envolveu todo mundo, não só os nossos familiares, como também pessoas que realmente estão nessa situação que a própria irmã falou, de muita regada pelo álcool, dos vícios em geral, e enfim. E a gente ora pela conversão dessas pessoas, mas aquela sensação, principalmente dessas pessoas que estão bebendo e tal, a gente vê que parece que não. Mesmo assim a gente agradece, assim, orar, a súplica pela oração da pessoa, mas e esse agradecimento? Tem muitas pessoas que a gente sabe que nesse momento agora, em pleno domingo, de sol, tá calor e tá lá.
Filipenses 4,6 diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça. Então, nós devemos orar pelas pessoas que não somente estão no alcoolismo. Por exemplo, eu oro pelo um sobrinho meu, de verdade, que tem alguma prática que não é boa, mas eu agradeço a Deus pela oportunidade que Deus está me dando de interceder por ele. E aí eu não posso ficar ansioso, porque não é no meu tempo. Embora a Bíblia diz que a hora é essa e o dia é hoje, mas qual é o meu dia, ou a hora minha, ou é a hora e o tempo de Deus? Muitas vezes a pessoa precisa descer um vale para quando chegar lá no fundo ela poder olhar para cima, porque em determinados momentos da vida todo mundo tem algo chamado orgulho, e que o orgulho mata, cega, né? Então faça a oração de súplica. A oração de súplica, para nós entendermos o que é a oração feita com insistência. Então não é orar uma vez só, várias vezes, né? Insistência e submissão a Deus, a vontade dele, né? E ele vai ouvir as nossas súplicas. Como um cristão devemos viver uma vida tranquila, sem inquietação, orar e deixar nas mãos de Deus. O caminho é a súplica. Aliás, o caminho é a súplica, e a súplica quando alguém está sobrecarregado no espírito, e aí a gente deve ficar tranquilo. A irmã Maria de Fátima coloca o Salmo 36:10: continua a tua benignidade aos que conhecem a tua justiça e aos retos de coração. Muito bom versículo, né? Esse negócio da súplica também. Tem que falar mais alto. Nesse caso da súplica, né, que a gente fala assim nesse versículo, eu vejo como a irmã Mônica, por exemplo. Quantas vezes ela pede oração, você também pelo seu mal vício, né? E você continua orando, pedindo a Deus, para Deus levantar o coração, para Deus. E olha as bênçãos então. Tudo renovado. Glória a Deus. Nós orarmos. Mas veja uma coisa, aquilo que eu falei ainda agora, e não pense que às vezes eu tenho uma postura de falar com mais força, e aí as pessoas costumam dizer, principalmente a minha esposa: você está bravo. Eu não estou bravo. Percebe, né? A irmã está fazendo uma oração de confissão. Ele fala, mas é que o meu rosto, quando eu fico mais, não é que eu não seja sério, mas quando eu fico mais sério, parece que eu estou com raiva, e não estou, ou estou bravo, né? Então, ao dar ênfase, parece que a gente se transforma, né? Mas o que vocês testemunham é que vocês fizeram alguns tipos de orações, suplicaram, petição e manteram. Petição é o sentido de pedir e dar-se-vos-á. A oração de libertação, por exemplo, você falou do álcool, libertação. Marcos 16:17 diz o seguinte: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Aqui já entra também para o dom. Devemos orar para que tenhamos dom, né? Precisamos, tá certo? De libertação, porque muitas vezes nós estamos presos. A oração de libertação é um pedido, tá certo? Para uma ação. Eu estou pedindo para uma ação que tem por efeito colocar o cativo em liberdade. E muitas vezes nós somos cativos de nós mesmos, mas nós temos vergonha de falar para o pastor. Então fala para Deus, que é o sumo pastor, é muito melhor do que para o pastor, sabe? Pelo menos ele vai dar uma varada, você vai estar lá no quarto, você vai chorar sozinho. Aí dói mais, é verdade. Agora, irmãos, a oração de libertação, esses sinais alcançarão os que creem.
Então, o que é isso, pastor? Então o outro precisa crer? Não, eu preciso crer. Os sinais acompanham os que creem, o outro crê? Não, quem crê sou eu. Olha o texto não está dizendo isso. Os sinais alcançarão os que creem. Então, Deus, eu oro por libertação do meu sobrinho. Eu creio que ele vai ser liberto. Mas se ele morrer na iniquidade, eu entendo também que o texto diz que isso não é da vontade de Deus. Mas para a iniquidade ele vai, porque ele morreu na iniquidade. Pastor, então você pode dizer que uma mãe que tem um filho dependente químico, ou em qualquer outro tipo de situação não legal, e ela ora para o filho, e o filho, naquela situação complicada, parece que não muda nada. Se ela para de orar, se ela para de explicar, ela está entregando, no caso, porque os sinais, eles acompanham quem crê. Isso. Se ela para de crer, ela não vai orar. De uma vez. É isso. É isso, porque pare para pensar uma coisa. Deus desistiu de nós? Se nós somos imitadores de Cristo, nós devemos desistir de alguém? Jamais. Então devemos orar sempre. E não me venha com chorumelos dizer para mim que não, mas a gente não pode fazer uma oração várias vezes, porque não vem pegar texto fora de contexto e trazer para mim, porque eu adoeço, né? Ore, repita, ore por libertação, ore sim, ore por libertação. E estes sinais, esta fé é só para os que creem em libertação. Infelizmente, isso é felizmente, isto é aos que se dedicam, irmãos, na oração, no jejum, na leitura da palavra, buscando o bem comum do povo. Então os sinais alcançam aqueles que se dedicam na oração, no jejum, na leitura da palavra, buscando o bem comum de todos. Por isso que eu disse, não entendo um cristão que não vem para a oração, que nega a Deus dizendo que não teve tempo de vir para a escola bíblica. Eu não entendo um cristão desta forma. Então eu deixo para Deus entender. Porque se eu me converti e o domingo é do Senhor, eu só tenho que me dedicar naquele domingo ao Senhor, né? Mas ore por cura também, tá? Libertação agora por cura. Marcos 16, 18. Vamos voltar lá em Marcos de novo. 16, 18, e diz, falando ainda dos sinais: e estes sinais seguirão aos que creem em meu nome. Estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Mas aos que creem, pode perguntar. A Cíntia pergunta, sua querida filha. A galega. Devemos desistir de alguém quando oramos e a pessoa não muda? Eita! Gostou, né? A galega é a segunda mais bonita, porque a primeira é a mãe, né? Sem a mãe ela não seria, né? Foi o Nil? Não, foi a Cíntia aqui. A Cíntia. Ana Cíntia. Tudo bem, o Nil e a Cíntia, o Nil é feio. Foi o Nil. O Germano falou que é Nil. Vamos lá, não deve desistir. Jamais deve. Por exemplo, eu oro pelo meu sobrinho, vou voltar a mim porque depois ninguém bate em mim mesmo, né? Somente Deus. Eu oro pelo meu sobrinho, chega um tempo que eu me canso. Mas aí eu te pergunto, durante 37 anos da minha vida, será que alguém orou por mim? Será que Deus esperou por mim esses 37 anos? Não que Deus está desesperado para que eu me converta. Deus não é um Deus que fica, olha, fulano, meu filho, não. Quem quiser vir, venha. Escolha. Eu te ponho o céu e o inferno, qual deles você quer morar? Mas eu não posso desistir de orar pelas pessoas, porque Jesus não desistiu. Porque Jesus fez uma oração no Getsemane, que ele disse assim: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas todavia se faça a tua vontade. Então Jesus orou para que ele não morresse na cruz por nós, porque ele sentiu o peso do meu pecado.
E eu não suportaria, mas Deus deixou e veio na pessoa de Cristo para ir e para que acontecesse isso. Então ele não desistiu, não desista, continue orando. Mais uma pergunta, pastor. Pergunta da Débora Ferreira. Se existem demônios que só saem com jejum e oração, podemos jejuar em prol da libertação da pessoa? Muito bem. É um outro texto, irmã Débora, que é muito mal entendido. Não existe demônio que sai por jejum. Esse negócio e não é o que você está dizendo, mas é o que nós ouvimos, tá certo? O texto não está dizendo que o demônio sai pelo jejum, porque se nós afirmarmos e damos uma interpretação errada, que o demônio sai pelo jejum, nós acabamos de desdizer aquilo que Jesus disse, tá certo? Jesus disse que em meu nome expulsarei os demônios. Mas e por que o jejum? Porque o jejum vai me levar a me dedicar, a me santificar, a se separar, me separar mais, amortecer mais o meu ego. O jejum tem isso. E aí eu vou estar mais capacitado, através da oração, em nome de Jesus, para os demônios sair. Demônio nenhum resiste ao nome de Jesus, mas nenhum jejum expulsa demônio. Não é o jejum que expulsa, é o nome de Jesus, tá certo? Porque o texto de Marcos 16, 17, que fala sobre libertação, e estes sinais seguirão aos que creem, em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Então não é o jejum, é o nome de Jesus, mas o jejum me faz ficar separado, me santificar mais, sabe? Me dedicar mais ao reino de Deus. Tá bom, irmã Débora? Deixa eu dar uma corridinha aqui, mais um. Meu filho, ande, seja lento. Cura, eu falei oração por cura. Ore por cura. Mas a pessoa não crê, você crê? Deixa eu dizer uma coisa para você, existe o dom de cura. Mas alguém chega para mim e diz assim: pastor, ore por mim, unja-me com óleo. Primeiro que o óleo não cura, e menos eu. Aí eu vou orar pela pessoa, eu preciso ter um cuidado, porque eu posso olhar para a igreja e dizer: nossa, a pessoa quer que eu ore, olha, eu tenho o poder de cura. Não, irmãos, pelo amor do Pai, baixe-se aos pés de Jesus e ore pela pessoa, sabendo assim: Deus, eu não tenho poder, sabendo, né? Eu não tenho poder, mas segundo a tua vontade e o poder do teu nome e a tua autoridade, em o nome de Jesus, que esta pessoa seja curada, para a honra e glória do teu nome. Eu estou ausente de tudo isso, eu estou colocando Deus no meio de tudo isso. Então Marcos 16, 18 diz: pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então veja, não sou eu que curo, é Jesus. Eu estou sendo um canal para aquela pessoa, eu estou sendo um canal de bênção, e muitas vezes não acontece porque eu não creio. Eu oro, mas duvido. Ore no Espírito, sabe? Dê aquela respirada assim, ó. Encha-se do Espírito e diga em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ora, os demônios não resistem, a doença sai. Devemos orar por cura. Quando você ora, tenha fé que a pessoa será curada. É você que tem que ter fé. Pergunte à pessoa: você crê que Jesus pode curar? Creio. Mas se ela duvidar, ore você com fé, deixe Deus fazer. Tá bom? Pastor. Pergunta da Mônica. Voltando à pergunta da irmã Débora, por que Deus pediu para Jeremias parar de orar pelo povo? Eita! Mônica, eu não me lembro exatamente qual é o capítulo de Jeremias, nem o versículo, eu precisaria dar uma olhada,
mas algum momento na vida do povo de Israel, e acredito que é o caso do Jeremias, que o povo estava tão rebelde, que o povo estava enfiado em tanta idolatria, tanto pecado, que Deus então chega para Jeremias, que é o profeta chorão, que intercedia pelo povo, e fala: basta, Jeremias, não interceda mais por eles, né? Porque o povo realmente precisava ir para o cativeiro, o povo precisava viver aquilo que eles queriam. Então, pega a minha Bíblia aí. Jeremias 7,16. Diz o quê? Daí, Cristina, Jeremias 7,16. Vamos lá. Muito bom. É que eu fui logo para 32. Jeremias 7,16. Vamos lá. Tu, pois, não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. É o que Deus fala. Mas veja, por quê? Jeremias estava fazendo intercessão pelo povo, né? O profeta estava intercedendo pelo povo. A intercessão do profeta não salvará o povo da rebeldia. Então Deus diz: olha, o povo está rebelde. Mas veja, rebelde aqui era o povo de Israel. O povo de Israel sabia quem era Deus. Aplica-se na igreja. Você acha que Deus fica contente com um rebelde dentro da igreja? Porque os que estão no mundo, eles não conhecem Deus. Entende, irmã? Os que estão no mundo não entendem Deus. Eles acham que vivem a conhecer Deus. Mas o problema aqui era o povo de Israel. Um povo que foi livrado do cativeiro, passou no Mar Vermelho, viu as pragas, comeu maná e se rebelou contra Deus. Por que é que o soberbo Deus quebra, que não se levanta mais? Porque é um rebelde. Cuidado, irmãos, tem muitos irmãos e irmãs muitas vezes dentro da igreja vivendo em rebeldia, e rebelde Deus não tolera. Então aqui Deus fala isso porque Deus não tolerava a rebeldia de Israel. Deixa que eles vá para o cativeiro, né? Eles não querem, deixa que vá. 48, nós vamos terminar por aqui. 5:48, deixa só eu terminar essa de cura para a gente parar. Quando nós olhamos lá em Atos 1:17, lá nós temos: então Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para recuperares a vista e fique cheio do Espírito Santo. Estes sinais são somente para os apóstolos? Não, para nós também, sabe? Mas para nós também, que cremos e que precisamos compartilhar da palavra de Deus. Nós vamos parar aqui em cura. Agora eu me lembro, nós estamos parando, o próximo tópico é guerra. Sim, todas essas orações, a gente pode fazer elas individuais ou tem que fazer elas todas juntas? Boa pergunta. A Nicole está perguntando se essas orações nós podemos fazer elas individuais ou todas juntas. Eu não consigo assim me lembrar um momento que eu fiz todas juntas, mas eu consigo me lembrar que eu oro por cura, eu oro por libertação, eu agradeço a Deus. Se vocês forem observar, eu sempre começo a oração agradecendo, né? Você pode, Nicole, fazer todas elas, ou você pode: hoje eu quero tirar 2 horas somente de agradecimento a Deus. É pouco 2 horas, porque se você for agradecer pelo dia, pela tua vida, você leva muito tempo. Se você vai orar por libertação, é orações específicas. Deixa eu dizer uma coisa em cima da pergunta da Nicole. O pastor chega num culto de oração, ou o irmão Miguel, ou o Mário, que dirige o culto de oração, e diz assim: irmã, eu quero que você ore por libertação deste povo aqui da chácara. E aí a pessoa vai lá e ora por salvação, ora por o emprego, ela agradece a Deus, mas ela não orou por libertação.
Se pedir para orar por libertação, Senhor Deus, Pai Santo e amado, Todo-Poderoso, nesse momento, em o nome de Jesus, eu oro por libertação. O que você falou foi sobre orações direcionadas para propósito. Devemos fazer, sim, mas observa, fulano ora por cura, ora por libertação, por salvação e esqueceu da cura, né? Precisamos fazer isso, amém? Vamos orar e nós voltamos. Orações, guerra, Lucas 10, 19, domingo que vem a gente termina. Tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, Pai Santo e amado, em nome de Jesus, queremos te agradecer e te louvar, ó Pai, por este momento maravilhoso que estivemos aqui falando sobre oração, Senhor. Que o Senhor glorifique o teu nome sobre o teu povo, que em nome de Jesus o Senhor seja engrandecido sobre a vida deste povo, que o Senhor lhes dê sabedoria e conhecimento, que em nome de Jesus eles sejam despertados, ó Pai, para fazer a tua obra, que eles possam ouvir, Senhor, o teu chamado, que eles possam, Senhor Deus, colocar a mão no arado, não olhar para as dificuldades e continuarem na liberdade de Cristo Jesus para louvor, glória e honra do teu nome, em nome de Jesus, amém. Eu pratiquei no mínimo 5 orações aqui agora. Que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor e não desliguem, porque daqui a pouco estamos ouvindo a palavra de Deus às 6h30 em ponto.